E aí, pessoal, tudo bem? Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, que hora que você vai assistir ou que hora que você vai acessar. Então eu quero dizer para você que acessar de dia, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus e nós estamos aqui, eu e a Carolina, e nós vamos conversar hoje um assunto bastante interessante, bastante empolgante. Na verdade, eu estou aqui dando uma de atrevido, né? Assumindo a fala aqui, mas era para ela estar falando, tá bom? Então, porque nós queremos falar sobre alguns assuntos que na igreja é um assunto complicado. Geralmente as pessoas têm dificuldades de falar desses assuntos. E o assunto de hoje é um assunto específico. Qual é o assunto, Carol? Sobre o rock. Fala alto, Carol. Qual é o assunto, Carol? Se o cristão pode ouvir o rock. Se o tem engasguei, mano. Se o cristão pode ouvir rock and roll? Ah, sim? Rock and roll. E aí? O que você acha? Mas quem é você? Fala quem é você. Você falou meu nome? Não, eu falei seu nome, mas não falei quem é você. Meu nome é Carol, eu sou daqui da igreja, da comunidade que a gente frequenta, né? Uhum. Qual é a igreja, comunidade que a gente Nós somos frequenta? da comunidade CBL, Congregação Batista de Leme. Uhum. Tá. Carol, e qual é o motivo dessa conversa? Qual é o motivo dessa pergunta? O que motivou você querer perguntar para o pastor sobre rock and roll? Foi primeiro porque a gente aqui já é Você não vai participar não, tia. Primeiro porque a gente já é uma comunidade diferente, que a gente usa bastante o rock e é uma pergunta que muita gente pergunta lá fora. Todo mundo faz lá fora. O que as pessoas perguntam lá fora? Se nós cristãos podemos ouvir o rock. Se nós cristãos podemos ouvir o rock. E aí você vai responder ou você vai me perguntar? Eu vou te perguntar, Oi? Eu vou te perguntar. Vai perguntar. Sim. E qual é a pergunta então? Direta e Direta. reta, sim? Primeiro a gente tem que explicar o rock. Explicar o rock. E você sabe o que é o rock? O que é o rock, pastor? O que é o rock, Carol? O que é o rock? Você está me perguntando Sim, já? eu tô te perguntando. Ó, Carol, o rock, tanto qualquer outro tipo de gênero musical, né? Ele é um gênero musical. Hoje você tem vários gêneros musicais. Então, você tem aí a bossa nova, você tem MPB, você tem... hoje é complicado, né? Havia um tempo que você tinha um funk bom, entendeu? Qual era essa época? A época do Tim Maia. O Tim Maia foi um cantor que cantou muito funk. A música, ele foi um cara muito versátil porque ele cantou desde música lá do Nordeste até o rock, mas ele cantou bastante o funk. Só que o funk dele não era esse funk que fala aí que a mulher é cachorra, cavala, não sei o quê, né? O funk dele era do tipo assim, olha, a semana toda fiquei te esperando para te ver sorrindo, para te ver cantando, tá? Então, como tudo isso é um estilo de música, o estilo de música sertanejo, o estilo de música e o rock é um estilo. Dentro de tantos estilos que tem, o rock é um estilo, tá? O rock é um estilo. Rock é um estilo. Rock é um estilo. Então a gente já entendeu sobre o rock, que é um gênero muito diferente e que tem vários tipos, né? Tem vários tipos. Quando algumas pessoas falam do rock, elas já imaginam o demônio, aquelas coisas lá. Então, eu acho, particularmente, que o culpado dessas coisas é a própria igreja. A igreja hoje tem essa dificuldade de encarar o rock, porque ela mesma fez uma dicotomia. Qual foi a dicotomia que a igreja fez? A igreja ela fez assim, ó, o que é santo e o que é mundano.
né? Então ela dividiu. Aí o que é santo? Ela chamou de santo o que é sacro. E aí ela entendeu que sacro é aquela música tocada com órgão, piano, que tem aqueles caras parecendo uns pinguim, né? Retinho assim, cantando, né? Então, e aquelas mulheres também. Quer dizer, isso não é sacro. Isso é ópera, é um outro gênero musical, tá bom? Que não deixa de ser, não deixa de ser um outro gênero. E aí, por conta da igreja fazer essa maldade com alguns gêneros musicais, então entenderam que esse gênero musical, o rock, ele não era. E aí eles acabaram, a própria igreja acabou dando de bandeja para o diabo algo que o diabo não criou. Né? Porque quem é que cria todos esses estilos musicais? Eu tenho para mim que aquilo que a Bíblia diz para mim. E o que a Bíblia diz para mim? Que Deus é quem deu dons aos homens. Tá? E o Deus que deu dons aos homens, ele deu dons para uns caras fazer aquelas músicas lá, tocadas de órgão, de tubo, tá? Deu música para os escoceses tocando aquela flautinha deles lá, e deu música para nós tocar com guitarra, bateria e fazer barulho metálico, entendeu? Então, é o mesmo Deus que deu dons aos homens. Então, o que torna santo e o que torna profano? Não é o ritmo, não é o instrumento, não é... Oi? Não é a forma de se vestir, né? Não é se o cara canta, hoje o cara... Entendeu? Não é isso. O que torna a música santa ou profana, sacra ou mundana, é a letra da música. É o que mensagem eu estou transmitindo com essa música, né? Então, eu creio dessa forma, tá bom? Creio mais. Eu creio conforme diz o pastor Zé Bruno e a sua banda de roqueiros de Jesus. Eles dizem o seguinte: a Deus todo som de todos nós, todo tom de toda voz, e a Deus canta em glória. Beleza? Então a gente já entendeu sobre o que é o rock, então agora a gente tem que entender um pouco sobre Jesus. Né? Sobre Jesus. Sobre Jesus, né? O que Jesus tem a ver com o rock? O que Jesus tem a ver? Porque ele é moldado pela sociedade como um negócio santo, aquele negócio todo branco, assim. Aí chega alguém tocando rock, ainda mais na igreja, como a gente faz, aí o povo já fica todo... O que você pensa disso? O que eu penso disso? Sim. Ó, eu sou suspeito para falar. Porque eu tenho para mim, cara, que Jesus era muito roqueiro. Entendeu? E eu tenho para mim, que a gente vai chegar no céu, vai ter muita guitarra lá, entendeu? E vai ter muito rock and roll desde que a gente entrar. E vai ter umas aulas assim, vai ter heavy metal, tá? Mas brincadeiras à parte, eu creio num Jesus eclético, tá? Eu creio num Jesus que ele não se limita a um estilo de música. Até porque, olha só, Deus chamou para ele, né? E Jesus comprou para ele gente de toda raça, de todo tribo, de toda língua, de toda nação. Cara, então você imagina, ele chamou para ele escoceses. Escoceses, ele, para nós, pelo menos para mim, eles tocam aquela flautinha que é um negócio muito chato. Entendeu? Mas Jesus chamou aqueles caras lá. Jesus chamou o cara lá que usa, sei lá, bate no tambor, um africano, vamos dizer assim, né? E Jesus chamou
o cara que toca harpa. Então, eu penso que, bom, é só a gente olhar na diversidade. Uma coisa que eu curto demais é quando eu fico olhando pessoas. Eu olho o tanto de gente diferente que tem, né? A gente nunca pode falar assim que japonês é tudo igual, porque tem japonês alto, baixo, gordo, japonês que curvado, japonês mais reto, né? Negão, tem negão do olhão esbugalhado, tem negão do nariz grande, tem negão tudo quanto é jeito, né? Tem negão degradê, né? Do clarinho assim, vai escurecendo, né? Então, e eu penso que esse mesmo Jesus, que ele fez tudo isso, Carol, ele quer ser louvado e adorado em todos os estilos. Eu creio que só ele não seria adorado. No funk. Aquilo deve ter sido... Não é de Deus aquele negócio lá. Entendeu? Pela letra, por aquele... Cara, pensa num negócio monótono. Não rola. Aquilo não rola. Entendeu? Mas do resto, Jesus, ele quer ser louvado, adorado por todos os estilos, por todas as vozes. E, pensa, quem é que fez todas as coisas? Ele mesmo. Ele mesmo. Quem é que deu criatividade para os homens? Ele mesmo. Ele mesmo. Quem é que fez voz masculina e feminina? Ele mesmo. Quem foi que fez a voz baixo para o homem, barítono e tenor? E depois primeiro tenor? Ele mesmo. Ele mesmo. Quem foi que fez o contralto, o soprano, primeiro soprano? Ele Para as mesmo. mulheres? Ele mesmo! Entendeu? Então você acha mesmo que ele que fez toda essa diversidade, ele quer que a gente adore ele com um único estilo? Não. Eu acho que quem precisa de uma identidade musical para ter um estilo somos nós, não ele. Tá? Eu que não posso, assim, vamos dizer assim, matar o meu estilo, do tipo assim, hoje nós temos um culto rock and roll, semana que vem nós vamos ter um culto de viola. Não vai rolar, você já falou louco, né? Então, não vai rolar. Mas Jesus, ele não se importa com isso, não. Até porque ele está presente em todos os cultos ao mesmo tempo, né? E aí, então, ele curte todos os estilos ao mesmo tempo. Ele vai lá na igreja que tem coral, ele vai na outra igreja que tem as meninas dançando, ele vai no outro lugar que tem tambor, e ele vem numa que tem rock, e ele fica satisfeito da vida, porque ele foi louvado em todos os estilos. Beleza? Sim. Então, qual a sua experiência com o rock? Porque você é um pastor roqueiro. Então, minha experiência com o rock foi assim, Carol, foi minha adolescência. Na minha adolescência, ela foi marcada, tinha na verdade, eu acho que na época, uns 3 estilos musicais, né, que era um estilo que eu nem lembro mais, que era, foi aí colocado, né, na mídia, que era aquela banda daqueles meninos, os Menudos, né? Os Menudos eram um pessoal importado. Aí no Brasil surgiu tipo uns concorrentes deles, né, que eram os meninos, inclusive um aí se afundou nas drogas, foi por conta do Gugu, que criou esse menino, esqueci o nome da banda lá dos meninos, não era muito meu estilo, então não curtia muito. Mas aí, ao mesmo tempo, tinha um outro gênero musical, que era o chamado New Age, que era mais a baladinha lá da Cyndi Lauper, né? A Madonna, naquela época, ela estava numa transição, né, do New Age pro estilo mais rock que ela pegou. E aí, nesse meio tempo, então surgem uns caras chamado os punks, que era o punk rock. E junto com isso, então, surge os caras do heavy metal. E aí, esses caras do heavy metal, então, eles foram muito demonizados por conta de uma banda, né, a banda Kiss. Os caras se pintavam, mostravam a língua, assim, entendeu?
E a molecada, aquilo era o máximo, né? E o que foi dessa pegada aí? Devido a esses caras serem assim, eles estiveram no Brasil, isso influenciou bastante. Então surge uma outra banda que era a banda chamada Iron Maiden. E eles tinham um mascote na banda, que era o Ed, e o Ed representava o diabo. Então, eles tinham música que falava do número da besta, sex, entendeu? Então, eram uns negócios assim, tá? E daí a gente foi para isso. E eu curtia isso. Então, o estilo que eu me identifiquei, o jeito, era esses caras aí. A roupa preta, o coturno, os braceletes, né? Então ia para a igreja. Na época, o roqueiro, ele era um cara temido, né? O roqueiro, ele andava na rua, os caras pareciam que via demônio andando assim, carregando ele, né? Naquele momento, aquilo dava até um chance, assim, né? Os caras não chegavam perto de mim, tá, né? O ruim era que a polícia via roqueiro e dava geral, né? A polícia via roqueiro, os caras já podiam encostar na parede e tomava geral da polícia. Era tipo os noia, né? Então era mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Num dado momento, quando eu cheguei lá na casa dos 18 anos, eu me converti. E quando eu me converti, o que eu ouvi da igreja? O rock é do diabo. E aí você tem que acabar com tudo que lembra o rock, você tem que acabar, né? Então muda o estilo de roupa. Então minha esposa até hoje ela ri de mim, porque quando eu me converti, eu usava umas calças jeans, né? Até aqui em cima, assim, eu usava sapato, as minhas calças jeans tinham vinco, parecia calça social, né? Então eu virei um crentão, pensa num crentão, e não ouvia mais rock and roll. Joguei os braceletes fora, me desfiz de tudo aquilo lá, de cinturão, coturno, acabei com tudo. E os discos de rock and roll, heavy metal, eu queimei tudo. Então queimei disco do Twisted Sister, do AC/DC, do Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, acabei com tudo. Que hoje valeria muita grana, eu joguei tudo fora e taquei fogo, porque agora eu era crente. Bom, com isso, passou essa paixão de igreja, veio a razão. E aí então eu fui estudar. E aí eu fui aprender então que Deus, cara, um dia eu li um texto bíblico que fala assim, ó, louve a Deus com tudo. Pega instrumento de 10 cordas, pega bateria, pega prato e, cara, aí sabe que conclusão que eu cheguei? Se eu juntar tudo esse negócio aqui, vira um baita de um rock and roll, entendeu? E aí então eu fui tomando consciência, né? E abrindo a cabeça, e aí fui conhecendo outras pessoas que, então eu fui entendendo que Deus, ele é dele, todos os estilos é dele. Rock é uma expressão de arte, tá? Então, e Deus ama o rock and roll. Agora, com base nisso, tudo que você falou, eu acho que você já deve ter ouvido muito comentário negativo sobre o fato de você ser pastor, ser roqueiro e ainda colocar isso na igreja. Uhum. Então, qual foi o pior comentário que você já ouviu? Cara, O mais pior, assim, que você olha, você tá mais ligado, tipo, naquilo. o que eu mais lembro foi muito engraçado. E foi aqui, né? Porque os outros lugares eu não era pastor, né? Então, não tinha esse problema. Meu problema foi aqui. Que eu lembro que alguém disse, né? Me encontrou e falou assim, olha, eu fui aconselhado a não ir lá na sua igreja porque disseram que na hora do louvor vocês apagam as luzes e ficam um dando cabeçada no outro, né? E a molecada pula assim, dá cabeçada, tá? E se joga no chão.
Aí eu falei assim, não, querido, mas não é assim sempre. E não é assim com todo mundo. É só que os caras que vão lá 1 hora antes, todo domingo, 1 hora antes do culto, a gente mata um bode preto e a gente bebe o sangue dele. E aí depois que a gente bebe o sangue dele, é que só quem bebe o sangue do bode preto é que tem essa energia assim. Virou piada, né? Virou piada, nada a ver. Até porque, assim, ninguém aqui bate cabeça, ninguém aqui pula, ninguém aqui nada, né? Tem uma música que a gente canta aqui no pedaço lá, a molecada pula, aliás, todo mundo pula, né? Da sepultura lá, glorioso dia, chamou meu nome, da sepultura saí, pá. Mas fora isso, não tem nada. Então, esses ícones, eu acho que é mais ou menos assim, Carol, deixa eu tentar explicar. O crente morre de medo dos chamados maçons, os caras membros da maçonaria. E aí, maçonaria é um grupo de homens, né, que eles se reúnem em torno de uma filosofia. Eles têm uma filosofia. Eu não vou saber falar da maçonaria porque eu não sou maçom, tá? Mas assim, eu não vejo a maçonaria do jeito que os caras veem. Então, os caras veem, o que os caras veem a maçonaria? Que ele tem o diabo lá, eles vão lá, adoram o diabo, e aí quando eles saem, porque eles adoram o diabo dá dinheiro para eles e aí depois eles saem é louco, tudo doido. Então, o que eu aprendo disso? É que assim, as pessoas, quando não conhecem alguma coisa, tudo aquilo que é desconhecido é demonizado, né? Não sei porquê, mas é assim, né? E, cara, deixa os caras pensar assim, né? Então, defina o rock. Agora você não vai poder falar muito, pastor. Tá. Defina o rock em uma palavra. Definir o rock em uma palavra. Com base Certo? nisso tudo, no que Jesus é, com base na sua experiência, com base no que a Bíblia diz, com base no que o rock diz. Não pode ser 2 palavras? Não. 2? Uma. 2 só? Primeiro uma. Uma só. Tá bom. Uma palavra. Eu defino o rock em uma palavra. Deixa eu escolher uma boa palavra. Contracultura. Não, é uma palavra. Hoje juntou tudo, né? Então, contracultura. Por quê? Por quê? Porque o rock ele é um protesto. Ele é bastante crítico. O rock ele é crítico, tá? Então você não tem um rock que não seja questionador, tá? E eu creio que Jesus era contra a cultura. Aliás, Jesus é contra a cultura, né? Não há uma vez que a gente prega o evangelho de Jesus, que o evangelho de Jesus não desafia a cultura, não desafia o ouvinte, não desafia o jeito da gente pensar, tá? E eu creio que o rock, ele coopera com Jesus nessa questão. E o cristão? Uma palavra também. Cristão. Que o cristão Uma palavra só, cara. Nossa. Imitador. Imitador. Agora eu vou perguntar por que você vai colocar outra coisa, né? Por quê? Agora eu explico, já saquei qual é a sua. Então, por que o cristão é um imitador? Porque o cristão, ele é um imitador do Cristo. Tá? Eu tenho para mim o cristão, e eu quero ser um cristão, eu quero realmente ser um cristão, mas não o cristão, porque às vezes a gente pensa que o cristão é o cara que frequenta a igreja. Não é. O cristão, ele é um Cristo pequenininho. Tá? Ele imita o Cristo, então ele se torna um Cristo pequenininho, por isso. Agora, para concluir, com base nisso tudo, o que você diria para a pessoa que está do outro lado, sobre aquela amarra, sobre o rock, sobre o cristão? Que mensagem, uma mensagem que você deixa para ela? A mensagem que eu diria querido, Jesus, ele nos convida. Ele não fala para nós, larga o que você está fazendo, larga o que você gosta.
falaram isso para mim, mas quem falou isso para mim não foi um cristão, foi um religioso, ou um bando de religiosos. Hoje, como cristão, eu digo para você o seguinte, cara, Jesus está muito interessado no seu coração. Jesus está interessado naquilo que motiva você a fazer o que você faz. Então, Jesus fala, olha, vem do jeito que você está. Cara, se você gosta de rock, se você gosta de música sertaneja, se você gosta de samba, venha de funk, tá bom? Venha do jeito que você está gostando do que você gosta. E Jesus, ele não está preocupado com isso, cara. Ele está preocupado com o que vai no seu coração. Jesus está preocupado com a sua alma. Jesus está preocupado com a sua vida. Jesus quer te dar vida. E todas essas performances que a gente faz ou tem, cara, isso a gente faz isso porque a gente quer se sentir aceito, quer se sentir querido, né? Então, muitas vezes eu nem gosto de um determinado estilo, mas eu faço aquele estilo, por quê? Porque meus amigos estão lá naquele meio e fazem aquilo, né? Então, você pode, em Cristo, querido, você pode ser livre. Na verdade, Cristo quer que você seja livre dessas amarras de pressão, livre desse negócio de pode, não pode. Cara, com Jesus não tem pode ou não pode. Com Jesus o que motiva você a fazer o que você está fazendo. Agora, se o que motiva você a fazer, você passa ele pelos filtros do moral, legal e santo, é certo fazer o que você está fazendo, quer fazer? É legal? A lei proíbe? Se a polícia te pegar fazendo, você vai ser preso? Você pode ser condenado por isso? Jesus faria o que você está fazendo? Cara, se a resposta para isso aqui for sim, para os três, então chega o